bem-vindos ao programa Momento Medicina. Você sabe qual a importância do intestino para o emagrecimento? E quem nos recebe é o Dr. Jofre Nogueira Filho, ele que é médico especialista em nutrologia, endocrinologia e metabologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberto. Muito Prazer ter vocês aqui. Obrigada, doutor. Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra estar aqui hoje, doutor. Muito bom. Doutor, para podermos entender melhor, como o equilíbrio do intestino influencia na saúde? Cada vez a gente sabe que o intestino influencia mais. Nós temos qualquer coisa como uns 700 trilhões de bactérias, fungos, flora e fauna no intestino. E eles são divididos em várias famílias. Quem tem o maior número de famílias no intestino tem uma saúde melhor. Se você pode ter todas as suas bactérias intestinais em 50 famílias, ou pode ter em 300 famílias. Se você tiver em 300 famílias, já foi provado que você tem mais saúde. Uma médica inglesa, que era chefe de serviço público da Commonwealth, foi verificando em todas as comunidades que ela tinha acesso, quer dizer, todo o Reino Unido, qual era a alimentação e que doenças aquelas pessoas tinham mais. Ela foi fazendo uma coisa assim. E ela chegou à conclusão que quanto mais variada é a nossa alimentação, maior número de bactérias nós temos e mais saúde nós temos. Tem um pessoal em Okinawa que come muito variado. Eles chegam a comer 18 pratos por almoço e por jantar. Nossa. Que é prato de japonês, né? É uma alguinha, é um peixinho, assim. Não é árabe, italiano, que é o que predomina em São Paulo, que não seria ser um osso pulpo e uma macarronada, né? E eles têm uma variedade tão grande de alimentação, causa uma variedade muito grande na saúde deles. Eles chegam a mais de 100 anos com frequência, eles não têm diabetes, eles não têm obesidade, eles não têm pressão alta, eles não têm reumatismo, não têm asma, não têm doenças alérgicas, não tem nada. Eles vivem até mais do que os 100 anos, fazendo seus raio-x na rua, trabalhando na mesma empresa, não precisam de cuidadores, não precisam de nada disso. É o grupo que é mais saudável no mundo e é o grupo que tem maior variedade alimentar. Perfeito. Doutor, então cabe aquela frase, nós somos o que comemos? Vale essa frase, nós somos o que comemos. Agora, as bactérias intestinais, elas são muito importantes, que é o tema do que você falou que nós vamos conversar mais sobre obesidade. Elas são fundamentais em manter a gente magro. E para que você tenha as bactérias que te mantêm saudável e magro, elas precisam que você coma diariamente verduras, legumes, 3 qualidades de frutas diferentes, leite, grãos. O brasileiro peca muito em grãos. Grãos é tudo que é semente. Feijão, milho, ervilha, grão de bico, lentilha. Tudo isso, quanto mais variado a gente comer, melhor. Perfeito. Doutor, a gente sabe que a internet hoje é o meio mais acessível para se fazer pesquisas, mas muitas pessoas, doutor, acabam fazendo dietas mirabolantes, dietas que até a gente se assusta em ler o tipo de dieta, né? Eu queria que o doutor comentasse sobre isso, doutor, porque o doutor muito bem está falando em alimentação, né? Então, que o doutor comentasse sobre isso, porque são dietas que realmente, eu já li algumas, são dietas que eu acho que é inadequadas para qualquer pessoa. Exato. Existem inúmeros tipos de dieta, né? Eu trato obesidade há mais de 40 anos. Então, todas as dietas que você ouviu falar, e muitas que você nunca ouviu falar, eu já dei, já prescrevi, já estudei. E a gente vai aprendendo que essas dietas não são as coisas boas. Vou dar mais uma dica, quer dizer, quanto mais variado for a sua alimentação, melhor. E para aquela pessoa que é enjoada, que não gosta de comer, não gosta de peixe, não gosta de verdura,
Quando você come algum alimento, você ingere uma proteína, ingere várias coisas, e uma proteína maior lá é o que dá o sabor. Então, uma pessoa que não gosta de peixe, é porque ele come a proteína inteira que dá o sabor do peixe, e aquilo é muito forte para ele. Se ele comer um pedacinho desse tamanho, com frequência, pode ser tão pequeno que ele nem sinta o sabor. Ele põe no prato, pica, mistura com a comida dele e come. Não precisa nem sentir o sabor. Mas o seu corpo tem que aprender a digerir aquilo. Se você faz isso sempre, depois de 10 vezes que você comeu essa coisa diferente, 15 vezes que você comeu isso diferente, você passou a digerir, não a proteína toda, você passou a digerir pedacinhos dela. Então você não sente mais aquele gosto que você não gostava. Eu tenho um paciente, um garoto, de 11 anos, veio aqui gordinho, e eu não queria dar remédio para ele, e ele era muito enjoado para comer. Eu falei para ele assim, o que você acha pior para você comer? Ele disse assim, ervilha. Eu disse, tá bom. Se você pegar uma ervilha, pôr no prato, picar, misturar com a sua comida, você vai achar ruim comer essa ervilha? Não, nem vou perceber. Eu falei, então faz isso, come uma, depois de algum dia você come duas, depois de algum dia você vai aumentando devagarinho. E isto vale, falei para ele, para todos os alimentos. Todos que você não gosta, se comendo um pouquinho, você vai aprender a gostar. Ele é um garoto muito inteligente, ele falou assim, eu vou tentar isso. Se o senhor tiver certo, aí eu tento as outras coisas. Moleque desaforado. E deu certo, doutor. Ele voltou 45 dias depois, dizendo que ele comia uma lata inteira de ervilha porque ele achava saborosa. Nossa! Aprendeu a comer, aprendeu a gostar. Hoje ele está um garoto que perdeu muitos quilos, sem eu ter dado nenhuma medicação para ele. Não tem nada contra a medicação. Obesidade é uma doença crônica. É uma doença como pressão alta. É uma doença como diabetes. É uma doença como colesterol. Parou de tratar, ela volta. Às vezes o paciente me pergunta, vou ter que tomar esse remédio há muito tempo? Se ele está de óculos, eu falo, você está me enxergando bem? Eu disse, estou. Então joga o óculos fora, você vai continuar me enxergando bem? Não, né? Vai precisar do óculos. E muitas vezes você continua magro sendo ajudado pelo remédio. Se você mudou o hábito, aprendeu a comer bem variado, se você passou a andar mais, fazer mais atividade física, a sua dependência em relação aos remédios vai diminuir. Se você continuar comendo errado, continuar não fazendo nenhuma atividade física, vai precisar tomar o mesmo remédio que você tomou para emagrecer. Todo um processo, sempre. Doutor? Perfeito. Estamos falando da importância do intestino para o emagrecimento, doutor. E como melhorar o funcionamento do intestino? Melhorar o funcionamento, estou entendendo o que você disse, que aquelas pessoas que têm o intestino preso, Sim. por exemplo. O intestino, primeiro que ele tem uma metragem que não é igual para todo mundo. Você pode ter 1 metro a mais de intestino do que eu. Então você pode levar um pouco mais dias para evacuar do que eu. Agora, a gente sabe se o seu intestino está bom ou não pela consistência das fezes. Se as suas fezes são endurecidas, são difíceis de você evacuar, te incomodam, você tem intestino preso, nem que você evacue todo dia. Agora, se as suas fezes são normais, pastosas, não incomodam para evacuar nem nada, nem que você evacue a cada 4, 5 dias, você tem intestino normal. Para o intestino funcionar bem, você precisa tomar bastante água bastante, é bom. Você tem que tomar água, a gente nunca sabe quanto tem que tomar de água, porque a gente não sabe quanto você perde na respiração, quanto você perde na perspiração, que é o que sai pela boca da gente, quanto você urina, a gente não mede tudo isso. Sim. Então, às vezes, a gente acha que está tomando água suficiente e não está. Você tem que tomar água o suficiente para a sua urina ser sempre clara. Se a urina está ficando mais forte, mais amarela, está tomando pouca água. Então, tomar bastante água. E se você comer aquelas coisas que eu falei que fazem as suas bactérias ficarem bem, fibras, verduras e legumes, frutas,
grãos, o seu intestino deve normalizar. Perfeito. Eu tenho até mesmo uma dúvida aqui, doutor. Evacuar todos os dias emagrece? Acho que o doutor já respondeu essa pergunta anterior, né? Não emagrece. Você não vai engordar porque o seu intestino está preso. Mas você vai ter um monte de desconfortos, né? E é um sinal de que suas bactérias intestinais não estão boas. Sim, se elas estiverem boas, você evacuaria com mais frequência e as fezes teriam uma consistência mais normal. Perfeito. Doutor, uma grande dúvida também é sobre o regime intermitente, a dieta intermitente. Realmente, doutor, ela funciona? O que o doutor pode falar pra gente? A dieta intermitente, eu tenho até no meu YouTube, Dr. Jô Franqueira Filho, eu tenho até vídeos sobre a dieta intermitente. A dieta intermitente vai funcionar, funciona um pouco para todo mundo, vai funcionar mais se isto diminui o volume de calorias que você come num dia. E se você mantém o café da manhã, o almoço, porque a refeição que mais engorda a gente é o jantar. É o jantar. E muita gente faz dieta intermitente, começando come o café, não come o café da manhã, não come o almoço e começa a comer no fim do dia. Então ele está mantendo a alimentação que mais engorda ele, aí então vai funcionar menos. Sempre vai funcionar, mais ou menos, dependendo de quantas calorias você diminuiu por causa de estar diminuindo o número de horas que você come. Tem gente que consegue perder peso e até manter peso bastante razoavelmente com a dieta intermitente. Doutor, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, elas podem fazer essa dieta? O diabetes depende do tipo de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que precisa muito da insulina, que é um diabetes mais forte, você tem que acertar um pouco isso aí. Porque se ele ficar muitas horas sem comer, ele vai ter hipoglicemia, né? O diabetes tipo 2, ele consegue fazer, mas normalmente ele tem que acertar um pouco o remédio. Se você aumentar os grãos e você diminuir arroz e massas, de modo geral, isso já vai melhorar a sua glicemia. Então pode fazer essa dieta, e as dietas sempre devem estar relacionadas com alguma atividade física, porque senão você vai perder músculo. E quando você perde músculo, seu metabolismo fica mais baixo. Então você vai gastar menos calorias, porque perdeu músculo. O nosso corpo é capaz de economizar calorias que ele usa para a nossa pele funcionar. Ele é capaz, se você come menos, ele gasta menos caloria, ele é esperto, ele consegue gastar menos. Como uma empresa está faturando menos, ele põe menos faxina, ele põe menos cafezinho, ele põe menos isso, consegue diminuir. Ele só não consegue economizar o organismo no sustento da massa muscular. Você coma muito, você coma pouco, o seu músculo gasta sempre a mesma quantidade. Agora, se você tem mais músculo, essa quantidade que você vai gastar é maior. Então, a sua chance de perder peso, etc., é maior. Se você tem pouco músculo, as calorias que você gasta para manter o seu corpo, para viver, é menor. Então, você vai acabar perdendo menos peso. Perfeito, doutor. Doutor, existe a síndrome da fome noturna. Isso. Eu queria que o doutor comentasse sobre isso, porque muitas pessoas acham que não comer durante o dia, mas descontar tudo à noite. Comenta com a gente, doutor, sobre isso. A síndrome de fome noturna é uma doença que acomete 2, 3% da população normal. Mas num consultório de obesidade, como é o meu, 15%, 20% dos pacientes vêm por síndrome de fome noturna. Ele nem sabe que tem isso. Ele vem aqui e diz assim, doutor, eu estou querendo emagrecer faz tempo. Tal. Aí eu pergunto, você tem fome no café da manhã? Não. Eu almoçar, posso passar também, sim, não. Então você só come tarde, porque normalmente eles comem depois das 17 horas. Eles começam a beliscar depois das 17 horas, jantam e frequentemente continuam comendo depois da janta até a hora de dormir. E não é comer um pouquinho. É normal você jantar às 8 e você vai dormir às 11,
você tem uma fominha, comer uma fruta, isso não é síndrome do comer noturno. A síndrome do comer noturno, o indivíduo jantou e depois da janta ele come mais um sanduichinho, ele come mais um copo de leite, ele come umas bolachinhas, ele continua comendo bastante. Isso é alternativa uma alternância que ele tem, não é uma alternância, é um defeito que ele tem em dois hormônios, na melatonina, que é o que dá sono. Então é frequente que essas pessoas tenham um sono que não é bom, e um outro hormônio que se chama leptina. A leptina é um hormônio, olha que maravilha de hormônio, é um hormônio que tira a fome e queima a gordura. Não é o que nós todos gostaríamos de ter. Nossa. E quem tem síndrome do comer noturno tem pouco desse hormônio e pouco da melatonina. Então ele tem pouco sono, tem mais fome e queima menos a gordura. E é interessante que essa síndrome você trata com medicamento. Tem medicamento A, B, C, tem uns 2 ou 3 que você testa esse, vê se ele já tem efeito colateral. Quando você acerta o remédio, você não precisa dar dieta, não precisa fazer nada, ela vai emagrecer. Perfeito. Eu tenho uma paciente, ela veio aqui e me contou assim, que ela só comia à noite. Aí eu dei um remédio, vi qual era o remédio certo para ela, e falei, você toma um comprimido por dia, se não tirar a sua fome, toma 2 por dia, se não tirar a sua fome, toma 3, porque é assim que a gente faz, porque eu dou comprimido com uma dose pequena para não ter reação. Quando ela chegou em 3 comprimidos por dia, nunca mais ela teve fome noturna. Até antes disso, ela disse que o marido fazia o prato para ela, para ajudá-la a emagrecer, e ela comia um prato junto com ele, depois iam para a cama. Quando ele pegava no sono, ela levantava e fazia outro prato comigo. No dia que ela chegou em 3 comprimidos por dia, nunca mais isso aconteceu. Ela mora fora de São Paulo. Ela me telefona, ela está magrinha, tomando os 3 comprimidos por dia, não precisa dar dieta nenhuma. Ela está magra, está bem, resolvido o problema. Ela pensava que eu era louca, porque eu me dou bem com meu marido, gosto dele, nunca tive coragem de contar para ele que eu acordava e comia outro prato. Doutor, e quais são os alimentos que dificultam o emagrecimento? Mais do que quais alimentos, acaba sendo... Porque assim, tem gente que é gordo por causa da síndrome do comer noturno. Tem gente que é gordo porque tem um transtorno compulsivo alimentar. Tem gente que é gordo porque tem um hiperinsulinismo. Tem gente que é gordo porque tem uma síndrome de beliscar muito. Quando você acha qual é o que essa pessoa tem, você trata isso. Mas tem muitas outras causas de obesidade que ainda não são plenamente conhecidas na medicina. Para você ter ideia, só esse ano vai ter, só aqui no Brasil, pelo menos uns 2 ou 3 congressos de obesidade. Se vai ter 2 ou 3 congressos de obesidade, é porque tem muita coisa que descobriram dos últimos congressos para cá, não é? Então, agora, se a pessoa come um volume grande, então aí a gente tem que se preocupar, e não tem nenhuma dessas outras coisas, porque ela come um volume grande, mas é compulsiva, eu vou dar um remédio para compulsão. Ela come um volume grande, mas síndrome do comer noturno, eu vou dar um remédio para síndrome do comer noturno. Então eu vou tratar aquela coisa que faz ela comer muito. Sim. Comer muito é um sinal da doença, não é uma falta de vergonha, não é uma falta de caráter, é um dos sinais da doença. Por isso que ela não consegue ser magra. E aí ela vai no médico, ele fala, faz exercício e come pouco. Ela não consegue emagrecer, vai em outro, fala a mesma coisa. Ela fala, já fiz 10 regimes. Fez nada, fez 10 vezes o mesmo tratamento. 10 vezes a mesma coisa, comer pouco e andar. E não resolveu, porque não era nada disso. Voltando à sua pergunta. Alimentos a gente divide em proteínas, carboidratos. Essas duas tipos de alimento tem, cada 100 gramas tem 400 calorias, mas gastam 1/3 disso, 1/4 disso, precisamente 1/4 disso, para que isto vire gordura no seu corpo. Você come batata frita, ela não é guardada no seu corpo como batata frita, né? Ela tem que ser transformada em gordura. É uma reação química que gasta 25% das calorias disso, da proteína e do carboidrato.
E a gordura? A gordura tem 900 calorias, o outro tem 400. Não tem mais que o dobro. E você gasta 0,5% dela para virar gordura, porque você já está comendo gordura. Quimicamente, ela é muito próxima da gordura que vai guardar no seu corpo. Então, não há gasto de transformar um alimento em gordura, como tem na proteína e no carboidrato. Então, a gordura é o que engorda mais, qualquer gordura. Gordura vegetal, gordura animal, banha de porco, gordura da picanha, o óleo que você frita as coisas, tudo isso é o que engorda mais. É o que engorda mais, né, doutor? Doutor, e nós recebemos muitas dúvidas, são inúmeras dúvidas, doutor. O doutor é um grande profissional, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar satisfeitas, é claro, com as nossas informações. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Quando a pessoa deve procurar ajuda, doutor? Um trabalho que fizeram no mundo, com 16 mil pessoas, diz que o que mais incomoda as pessoas gordas é a culpa por não conseguir emagrecer. Uma vergonha, uma culpa por não conseguir emagrecer, como se ela fosse culpada. Ninguém é culpada de uma doença. Você tem culpa porque você tem diabetes, você tem culpa porque você tem pressão alta, você tem culpa porque usa óculos, eu tenho culpa porque eu sou baixinho. Eu não escolhi essas coisas. Eu preferia ter 1,80 m, mas não deu, né? Então, as mulheres, principalmente as mulheres, esperam em média 6 anos, já com culpa, já tentando emagrecer antes de procurar um profissional. E a obesidade é uma doença crônica. Se você tem uma tendência mais forte, ou por hereditariedade, ou por alguma dessas coisas que eu falei, ou por outras coisas químicas, você não consegue perder peso sozinho. Então, onde é que você deve procurar ajuda? Quando você tenta sozinha e você não consegue, ou quando o seu peso já está comprometendo a tua saúde. 2 quilinhos, 3 quilinhos, pode fazer a tua infelicidade para ir na praia, mas 10 quilos já está fazendo muito mal para a sua saúde. Então, já não é uma coisa de você se sentir bonito. E até quanto que você deve emagrecer? Porque eu estou falando para a gente que tem que perder 2 quilos. Eu estou falando para a gente que está 20 acima do seu peso. Até quando você vai perder? Você deve perder peso até você ficar de um jeito que você goste, até perder um tanto que faz diferença na sua saúde, 5 quilos, 5% já muda, já faz diferença na tua saúde. 10%, excelente para a tua saúde. Então, você pesa 90, você perdeu só 9, para a sua saúde já está bom. Se você quiser passar o resto da vida só com aqueles 9 primeiro, e no peso que você está, você pode ficar. Mas você deve perder peso até um peso que você se goste. Que você goste de... Você vai num churrasco com o marido e põe a bermuda e não fica com vergonha, vai na praia e não fica chateada, não acha que todo mundo na academia vai ficar olhando para você quando você vai na academia. Até aí você tem que perder peso. Você não tem que emagrecer para o médico ficar contente, para o marido ficar contente, para o namorado ficar contente. Você tem que perder peso para você ficar de bem com você. Sentir bem, não, doutor? Doutor, muito bem comentou sobre um paciente de 11 anos, doutor. Até mesmo um alerta para os pais, doutor, com os adolescentes, né? A obesidade infantil está aumentando muito. E isso está provado, isso é um trabalho essa semana, que os indivíduos que ficam diabéticos mais cedo vão ter mais problemas de complicações do diabetes. E a obesidade é uma das coisas que desencadeia o diabetes em quem tem tendência para diabetes, pais com diabetes, diabetes na gestação. Se ficar acima do peso, o risco de vir diabetes é maior. O diabetes leva o diabetes junto com a pressão alterada, junto com o colesterol, e normalmente essas coisas andam juntas, favorece o infarto, favorece o derrame, favorece problemas isquêmicos nos pés. 30% das amputações é por causa de diabetes, 30% de gente que faz diálise renal é por causa de diabetes, é a maior perda de vista por lesão de retina, é o diabetes. Então, são doenças graves e todas andam junto com a obesidade. E é um alerta muito grande, não, doutor? Muito sério mesmo.
Doutor Jofre, eu te agradeço muito pela participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Foi um prazer falar para você, falar para os seus ouvintes, e estou à disposição quando vocês quiserem. Muito obrigada, doutor. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.